Muito bom ter esse tempo aqui com vocês. Salmo 128. Aí também está na tela, se você não tem ainda uma Bíblia. Essa semana eu passei na secretaria, tem Bíblia lá, viu? Se você não tem uma Bíblia, passe na secretaria, pegue uma Bíblia para você. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera, seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida e veja os filhos dos teus filhos. Obrigado, Senhor. É uma honra poder estar aqui e servir os meus irmãos com a Tua palavra. Oro para que a nossa mente, o nosso coração se dilate e a nossa compreensão seja acrescida essa noite. É em nome de Jesus que oro. Amém. Muito bem, gente. Eu queria pedir para você fazer uma recapitulação assim de alguém que você ou tem medo e realmente te assusta, ou alguma coisa que te assusta, e alguém que realmente você admira e respeita muito, a ponto de não querer jamais deixar essa pessoa triste. Se de um lado, alguém que te assusta, você não quer nem de perto ofendê-lo, deixá-lo com a sensação de que você agora vai virar um alvo porque você contrariou essa pessoa, ou pode ser alguma coisa como aquele cão que tem lá na sua rua, que quando você passa, você atravessa ao lado, passa correndo, morre de medo do portão abrir na hora que você esteja passando. Pensa nisso, mas também pensa de repente numa figura como o seu avô ou a sua avó, alguém que você ama e admira tanto que você jamais gostaria de ofender. Pode ser o seu pai, a sua mãe, pode ser um pastor, como o pastor Heraldo, pastor aqui dos Adolas. Eu só sei que essas duas figuras fazem parte do nosso imaginário, pessoas que nós tememos ou coisas que nós tememos, de tal maneira que a gente quer distância, a gente não quer proximidade, porque isso pode causar algum mal. Você tem essa sensação? Talvez aquela pessoa que na escola é o valentão. Quem nunca passou por um valentão na escola, né? Ou uma valentona, né? Alguém que te impõe medo e você fica com a sensação de que você pode ser um alvo fácil. Mas também eu queria pensar no outro extremo, né? Nessa pessoa que você admira tanto e respeita tanto, que você gostaria que ela nunca tivesse nenhum pensamento a seu respeito como de decepção. Então, você lida com isso do seu jeito para nunca ofender. E eu queria falar um pouco sobre essa ideia de temor de Deus, ou temor ao Senhor. Porque na maior parte das vezes, ninguém fica pensando de que temor a Deus é uma espécie de medo, mas a gente deveria pensar nessas duas coisas conjuntamente, ou seja, juntas, sem separar uma da outra. Porque veja, o próprio Jesus, ele falou a respeito disso, ele falou assim, olha, vocês não deveriam temer o homem, mas a Deus, que tem poder para matar o corpo e lançar a alma no inferno. É forte isso, não? Então a gente deveria ter esse respeito por Deus, essa admiração por Ele, por todo o bem que Ele nos faz, nos dando vida, saúde, respiração, porque nele nos movemos, existimos, mas ao mesmo tempo deveríamos temer, quebrar os seus princípios, os seus mandamentos, como se isso não desse em nada, e não houvesse nenhum tipo de prejuízo para nós. E de fato, imagine que se a palavra de Deus diz que há que se temer a Deus, é porque nós precisamos ter essas coisas em conta, de que Ele deve ser amado e respeitado profundamente, mas que também Ele deve ser temido como um ser que é poderoso, e que nós somos frágeis, e tanto é que a vida depende dEle.
tá bom? Então, eu queria pensar sobre essa figura essa noite. Esse salmo é um salmo de cântico de romagem. Para você que não sabe o que é isso e não está acostumado com essa linguagem, basicamente, as festas de Jerusalém, as pessoas, existiam 3 festas muito famosas de Jerusalém, uma delas era a Páscoa, e as pessoas iam de suas cidades até Jerusalém. E durante essa caminhada para Jerusalém, iam em blocos assim. Imagine uma grande nide vindo para um evento agora, como vai ter aqui agora na última semana de setembro, que é o Congresso Missionário. Estou certo? Muito bem. Então imagine a galera da nide toda, vamos descer. Imagine, né? Toda a galera vindo em bloco. E no meio do caminho a gente vai passando por essas ruas aí do bairro de Vilas, e todo mundo cantando. Basicamente, esse era um dos salmos que se iam cantando até chegar em Jerusalém. E era uma grande farra. Agora, o contexto imediato aqui, para você imaginar essa cena, é de um homem que tem na sua fazendinha, na sua fazenda, uma espécie de chácara, de sítio, todo tipo de árvore frutífera, e o seu rebanho, coisas que ele podia ter para o seu próprio sustento da sua família. Então, basicamente, esse é o homem que era assim que Deus abençoava esse homem. Diferente da nossa cultura hoje, mas eu vou falar rapidamente sobre isso, para que a gente possa contextualizar isso, se tornar na sua linguagem hoje, na nossa linguagem hoje. Então, eu queria começar aí lendo para vocês 2 coisas importantes aqui, que anotei para discutir com vocês. A primeira delas é que esse salmo se divide em 2 partes. A primeira dela é a felicidade que há sobre as pessoas que temem ou respeitam a Deus. Tá? Alguém que respeita a Deus, que ama a Deus e por isso guarda os seus mandamentos, é alguém que vai ser feliz, será feliz. A segunda coisa que é importante nesse salmo é que existem benefícios para essas pessoas que temem a Deus. Então a gente vai discorrendo aqui e você vai perceber que aquele que teme a Deus é feliz e ao mesmo tempo é por ele suprido e abençoado na jornada da vida. Imagina aquela cena, eles indo a Jerusalém cantando essa canção, porque eles experimentavam do favor de Deus. Então eu queria pensar aí, a partir do verso 1, numa realidade. A felicidade oriunda de um profundo respeito a Deus. Veja como começa aí o verso 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Veja, a expressão aqui de bem-aventurado, vocês já ouviram isso, estão aqui na escola dominical, é mais que feliz, é alguém que é por demais feliz. E de onde surge essa alegria íntima no coração? De onde vem essa felicidade? A Bíblia diz que é porque ele teme a Deus. Então, basicamente, o temor a Deus traz alegria e profunda satisfação à alma humana. E o que ele está colocando aqui é uma palavra que nos faz, no mínimo, pensar a respeito. Temer a Deus. Para você ter uma ideia, o homem mais sábio que já existiu definiu o papel do ser humano, meu e seu, como temer a Deus sobre todas as coisas. O fim de tudo que vocês estão ouvindo aqui é respeite a Deus e guarde seus mandamentos. Está lá em Eclesiastes capítulo 12, verso 13. O fim de tudo é teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Mas mais que isso, Provérbios 9 e 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, uma pessoa que respeita Deus, ela começou a vida muito bem. Porque ela vai adquirindo sabedoria. Porque a primeira coisa a se fazer na vida é respeitar a Deus. E você pode estar se perguntando, e como isso se dá? Veja, eu ainda quero falar de temor a Deus. Jó 28 diz que o homem deve temer a Deus. E por fim, Salmo 111, 10 diz que a sabedoria está nisso, em temer a Deus. Então, lembra daquela figura que falei no início, de uma pessoa que você ama e respeita muito, que você jamais quer ofender? Basicamente, eu gostaria de trazer essa realidade para a gente aqui, para mais próximo. Imagine Deus como alguém que é digno
de que você não o ofenda, não desrespeite, não dê de ombros aquilo que ele diz. Pois é isso que o salmista está dizendo aí, veja aí. Anda nos seus caminhos, verso 1. E andar nos seus caminhos significa exatamente isso, se inteirar de qual é a vontade de Deus para a minha vida. De fato, a gente está aqui, eu perguntei para Marjorie qual era a faixa etária, que varia de 13 a 17 anos. E o que ela me falou era de que era esse mix, e eu fiquei pensando nisso. Vocês estão numa vantagem enorme na vida, porque de fato o que vocês estão aprendendo aqui é a palavra de Deus. E como pode alguém purificar o seu próprio caminho? Salmo 119 diz, 8, 9 diz, observando segundo a sua palavra. Ou seja, há muita sabedoria em você olhar para essa palavra e aprender o que ela requer de você, mesmo agora, numa idade como a de vocês. Porque esse salmo vai ensinar para a gente que isso começa agora. E aí, esse é o meu segundo ponto aí, e eu queria falar sobre isso rapidamente. Se eu respeito a Deus, não rompo os seus limites, eu ando no seu conselho. Veja, aqui é uma coisa muito importante para nós, porque você e eu já tive a sua idade, nessa idade, eu gostava de romper todas as barreiras e todos os limites, porque eu queria desafiar autoridades. E a ideia era, eu queria me impor para me fazer valer diante dos meus amigos, diante dos meus professores, diante dos meus familiares. Eu queria ser alguém que tivesse destaque, e isso tomava conta do meu coração. Eu não queria ser mais um, eu queria ser alguém que as pessoas olhassem e dissessem assim, ok, ele é diferente. Então, o corte de cabelo, eu só nunca fiz uma tatuagem, porque eu sempre tive muito medo de agulha, mas minha paixão era ter uma tatu. Quem tem tatu aí? Não? Ninguém tem tatu. Que legal. Não estou fazendo apologia a tatu não, só estou falando que eu era louco para ter, e eu tinha medo de agulha, então nunca cheguei a tomar todas as vacinas que eram no calendário de vacinas do SUS, por exemplo, porque eu tinha pavor de agulhas. Mas o fato é que eu gostava de romper todos os limites e todas as autoridades que estavam postas sobre mim. Mas sabe uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo caminhando com o Senhor? Nós precisamos parar com esse pensamento. É difícil para nós respeitar os pais, mas veja, começa aí na família. Deus coloca os seus pais como autoridade sobre vocês e dá um mandamento para vocês, para mim e para vocês. E o mandamento qual é? É o quarto. E o primeiro com promessa. Todos vocês sabem ele de cor? Claro. Honra o teu pai e a tua mãe, para que viva muito tempo e te vá bem na vida. Veja, é um mandamento muito bonito, mas de fato, quantos de vocês aqui honram verdadeiramente seus pais? Então, eu sempre tive isso comigo. Eu gostava de romper os limites. Uma outra coisa que o texto diz aí, no verso 2, não me aproveito dos outros. Ele, com o trabalho das mãos dele, ele supre as suas necessidades. Eu sei que a maioria de vocês aqui, alguns já estão ganhando dinheiro, talvez até com a internet, diferente desse homem que ele cultivava a sua própria terra. Talvez você hoje, no contexto nosso, alguns aqui trabalham com a internet. Quem trabalha aqui com a internet? Que não está ganhando dinheiro ainda, mas está investindo o seu tempo e habilidades na internet aí. Pois é. Isso é um mercado de trabalho que está crescendo, e eu conheço alguns jovens que estão ganhando dinheiro com isso, e grana de verdade. Então veja, o que esse salmo vai dizendo aí, no verso 2, é que ele, com o trabalho das suas mãos, veja, aqui, alguém que teme a Deus, ele faz esforço, ele trabalha, ele desenvolve algo, ele não se aproveita das pessoas, ele não tira proveito de outros. Sabe, a gente gosta muito dessa coisa de levar vantagem em tudo.
Eu fui um adolescente como vocês e eu gostava de levar vantagem. Talvez hoje eu faça disso aqui um confessionário, tá? Então, na minha idade, como vocês, eu só sabia levar vantagem dos outros. Eu via as oportunidades e as agarrava. Mas, de fato, a Bíblia diz que o que teme ao Senhor, ele trabalha com as suas próprias mãos. Ele desenvolve os seus dons e talentos. Vocês receberam dons e talentos de Deus? Sim ou não? Sim? Na maior parte do tempo, a gente ainda não entende muito bem que os dons e talentos são esses. É fato, é verdade. Mas, basicamente, quando a Bíblia fala de dons espirituais e talentos de habilidades naturais, coisas que você é bom. Por exemplo, pessoas que são extraordinariamente talentosas nos esportes. Isso é um talento ou é um dom? Resposta rápida. É um talento. Deus dá capacidades extraordinárias a alguns. Ainda assim, essas pessoas podem não temer a Deus e nem guardar os seus mandamentos. E aí é onde mora o perigo. Por fim, ainda no verso 2, diz aí, ele será bem sucedido no que fizer. Diz aí, tudo irá bem com ele. Por que a gente precisa temer a Deus? Bom, algumas coisas eu preciso considerar aqui. A primeira delas é de que Deus faz com que tudo o que eu faça, eu vá fazendo de forma em que o toque dele, o direcionamento dele fazem diferença. E é por isso que diz aí, tudo lhe irá bem. Tudo que ele faz, tudo que ele põe as mãos. E aí, para nós aqui essa noite, já fica aquela dica. Tudo que você lhe for dado para fazer. Quando a gente chegou aqui, tinha uma equipe de ministério aqui trabalhando, pastor Heraldo, e eu achei muito interessante, porque apesar de serem muito jovens, pareciam muito habilidosos naquilo que estavam desenvolvendo aqui. Eu amei a ideia da dinâmica aqui. Eu depois quero perguntar como que faz, tá? Porque eu só entendi a parte da garra, da beleza e do que mesmo? E da força do homem, né? Essa parte eu entendi. Eu não entendi a dinâmica dos caras. Os caras são devagares, né? As meninas detonam. Mas veja aí, gente. Uma segunda coisa que o temor a Deus me leva a desenvolver é um relacionamento com Deus. Veja, o verso 1 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Isso significa que o relacionamento com Deus vai se desenvolvendo de tal maneira que eu tenho agora prazer em conhecer os caminhos de Deus. Mas uma segunda coisa que o temor a Deus traz para a minha vida é um futuro promissor. A gente, quando tem a idade de vocês, está sonhando com muita coisa. E com o futuro, possivelmente. Com quem a gente vai se relacionar. Essa época é uma época maravilhosa, né? Todo mundo está pensando em se relacionar com alguém. Se você não está tudo bem, está tudo certo, né? Mas se você, como eu, um dia jovem, você está sendo olhado por alguém, sendo visto por alguém, ou está olhando alguém. É natural, tá certo? Está tudo bem com isso também, tá? O que acontece é que a pessoa que teme ao Senhor vai ter um futuro promissor, porque Deus vai cuidar inclusive disso. Eu queria que você acompanhasse aí essa leitura, verso 3 e 4, tá bom? Sua esposa, veja que eu vou usar o verso integralmente, depois vou fazer uma aplicação sobre isso, tá? Sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera, seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Mas, para além disso, veja, a gente está falando de uma cultura diferente, de um momento histórico diferente. O que um salmo desse, que tem aproximadamente uns 3.000 anos, tem a ver com a nossa vida aqui? Tá? O que está dito aqui é que esse relacionamento que Deus está preparando para a minha vida, para a sua vida, é um relacionamento que vai me fazer bem, vai fazer bem a você. Porque eu temo ao Senhor. E porque eu temo ao Senhor, até isso o Senhor me ajuda a escolher com sabedoria. Lembra do que falei no início? Imagina a sua avó, o seu avô,
o seu pastor, alguém que você admira, que você não quer ofender. Ele está sempre dando conselho, sim ou não? E esses conselhos são bons ou não são? E você, na maior parte do tempo, pega esses conselhos para você e diz assim, ótimo, vou fazer isso. No meio do caminho, às vezes a gente tropeça e não faz nada daquilo, mas a gente não quer nem que essa pessoa saiba. Mas isso não acontece com Deus, porque Deus está em todo lugar, presente em tudo e conhece a todos, inclusive os nossos corações. Mas o que ele diz é, seu relacionamento será uma alegria para a sua vida. E nesse aspecto aqui, eu queria traçar um perfil, porque como eu falei, a sua esposa, está dito aí no verso 3, eu quero falar disso, fazendo uma aplicação prática para relacionamentos. Porque se tem uma fase em que os relacionamentos começam a despontar, é agora. Então, se você está num momento desse da vida, observe se essa pessoa que você se interessa ou que se interessa por você, teme ao Senhor. Porque a probabilidade desse relacionamento ser uma bênção para a sua vida e para a bênção do outro, da vida do outro, é muito grande. Se ela temer a Deus, se ela guardar os mandamentos de Deus, se ela buscar honrar a Deus, porque ela vai ter sabedoria e temor no coração, até para se aproximar de você. Então, essa é uma receita que não dá errado. Bom, como eu falei, isso aqui está numa época muito distante, e a gente olha para a nossa sociedade, e tudo que está colocado aí, é que uma figura como essa, uma mulher como essa, não exista mais. Tá? Então aí as moças são bombardeadas com uma ideia de que você se casar cedo, as moças casavam muito cedo. Tá? Não era uma coisa assim, como hoje, as mulheres casam com 40, 30 anos. Não, casavam cedo. E casavam para ter filhos. Porque esse é o projeto original de Deus para a família humana. Quando Deus cria o homem e a mulher, capítulo 1 de Gênesis, verso 27, diz, homem e mulher os criou à sua imagem. Mas o verso 28 diz que ele chama para perto de si, os abençoa. Isso significa aquela cerimônia que a gente vê bonita do casamento, que pastor vem até a frente, ou um padre, quem quer que seja que esteja celebrando, um juiz de paz, ele chama a pessoa, o casal, até a frente, e então os abençoa. Porque é uma ordenação divina, que chame para perto de si, e então os abençoou e disse, sejam fecundos. E agora, a gente olha para uma sociedade que ridiculariza moças que casaram cedo e tiveram filhos. E eu quero dizer uma coisa para você aqui, muito séria. E eu queria sua atenção agora. Olha para a tua família. Veja quanta alegria os seus pais têm na sua vida. Veja quanta alegria você, filho, você, filha, tem em ter os seus pais e irmãos. Como isso é bom. Agora veja essa imagem aqui. Ela é uma imagem eterna. Porque diz que aquela mulher e os filhos estão no centro da casa. E esse marido, ao chegar em casa, isso aqui é uma figura de linguagem, né? Ele está vindo das suas hortas no jardim, no quintal da casa dele, e quando ele entra, está a alegria da vida dele. Família é um lugar de alegria, de prazer na vida. Isso aqui é muito bom, a Nietzsche é maravilhosa, mas não tem lugar mais prazeroso do que quando você senta à mesa com seu pai, com a sua mãe, quando vocês estão juntos, se divertindo ou de férias. Agora há pouco eu estava perguntando sobre a ida para o Hawaii. Vocês estão orando pela vida do pastor Heraldo e a família dele, para que ele possa ir para o Havaí ver a família da esposa dele? Veja, esses momentos em família é uma coisa que marca a nossa vida. E o que está dizendo aqui é justamente isso. No interior da casa, no íntimo, ali a alegria, porque o temor de Deus está nessa família. E por isso que a gente aí, especialmente vocês moças, não tenham medo disso. Porque o ideal hoje é você se tornar uma mulher independente. Talvez a sua mãe, a sua avó tenha um histórico assim, de que não teve uma família ajustada. E então o seu exemplo não é o dos mais perfeitos possíveis. Mas o exemplo perfeito está na palavra de Deus. Então, as mulheres que estão aí no mundo sendo extremamente bem-sucedidas e que não têm família,
não é o nosso modelo, apesar de ser uma coisa que a gente olhe e talvez almeje, mas isso é pura vaidade, porque no fim, essas pessoas não têm a alegria de serem mães, e serem esposas, e construírem famílias, e terem um legado, e eu vou falar sobre isso agora. Veja, tem duas figuras aí muito importantes para a gente pensar sobre um futuro promissor. A primeira é essa do verso 3. A sua esposa no interior da casa será como uma videira frutífera. Essa ideia em Israel é uma ideia de beleza e fertilidade. É um lugar que há beleza de fato. A vida é bela no meio da família. É lá que você vê a beleza da vida. Quando Deus criou a família, Ele criou para que você olhasse para aquilo e contemplasse o que é felicidade. Felicidade é ter uma família ajustada, onde pai, mãe e irmãos estão sempre juntos. Essa é a ideia. Aí tem uma outra figura, que já não é mais da videira, mas dos rebentos da oliveira. Isso é um outro símbolo em Israel, muito interessante para a gente, porque fala de renovação e fala de prosperidade. A ideia aqui é que você e eu, que somos filhos de uma família, somos a sequência dela. É como se nós fôssemos a continuidade da nossa casa, da nossa família. E por isso os nossos pais dão o melhor que podem para que a gente chegue mais longe do que talvez eles chegaram, porque eles estão investindo. E Deus usa os nossos pais para que isso aconteça. Dessa maneira, serão abençoados os que temem ao Senhor. Que maneira? Com beleza, com prosperidade, com longevidade, que está aí também descrito no restante do Salmo, porque aí no verso 5 e 6, como a gente conclui, a bênção da posteridade. Veja aí, que o Senhor o abençoe desde Sião. Perdão, no verso 4 ainda, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. De novo a ideia de temor, que faz com que tudo isso aconteça na minha vida. Que o Senhor o abençoe, agora sim, 5, desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida e veja os filhos dos teus filhos. Veja, paz sobre Israel. Aqui tem uma figura muito interessante, que é essa ideia da ida para Jerusalém. Quando essas pessoas iam das suas cidades, caminhando para Jerusalém, cantando esse salmo com as suas famílias, eles olhavam que outras famílias também estavam fazendo o mesmo movimento. E aí, o que o salmista coloca aqui é sobre essa bênção da posteridade, não apenas da nossa sucessão familiar, mas da bênção de ter a vida eterna. Olha aí o que está aí no verso número 5. Que o Senhor o abençoe desde Sião. Sião é a morada de Deus, sempre foi símbolo do lugar onde Deus habitava. Por isso eles iam para Jerusalém, para o lugar em que Deus habitava. E nós, aqui nessa vida, estamos caminhando na direção também de Sião. Não essa Sião que estava em Jerusalém, mas a Sião celestial. Por isso que é uma jornada a vida cristã. E você que está aqui hoje, não pode esquecer que o que faz com que a gente chegue até o final dela é o temor a Deus, que é quem me dá sabedoria, é quem me ampara, me protege, cobre a minha vida de bênção, faz com que eu tenha bons relacionamentos, faça boas escolhas. E aí, algumas coisas você precisa olhar para esse texto e aprender essa noite. A primeira delas aí, com relação a isso, é que há uma provisão de Deus para toda a vida. Veja aí, para que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da sua vida. Então, existe sim aí uma provisão para a minha vida, enquanto eu estiver aqui. Jerusalém é símbolo de reino de Deus, e quando esse movimento vai sendo feito, vejam quantas pessoas aqui você consegue perceber que tem a mesma coisa que você, a mesma
conexão que você. E por isso, o nosso coração se alegra. Eu estava agora conversando com Júlia, que veio comigo, e Elisa, e Júlia compartilhou um sentimento comigo. Ela disse assim, pastor Heraldo, ela disse, eu estou emocionada, porque eu não vejo tantos jovens assim reunidos para adorar a Deus. E isso é muito bonito, porque esse movimento de vocês essa noite impactou o coração dela. A gente vem de uma igreja começando na Praia do Forte, e a gente tem 4, 5, no máximo, adolescentes. Agora vejam quantos vocês são. São talvez uma centena de jovens, e isso encheu o coração dela de alegria, porque se você também der uma olhada em volta da sua rua, da sua escola, do seu bairro, você vai perceber que a maioria das pessoas não conhecem o temor do Senhor. Mas nós que conhecemos, quando nos reunimos nesse lugar, a gente percebe a beleza de Cristo no outro, e então isso enche o nosso coração. É o que ele está dizendo aí, que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém, ou seja, a bênção de Deus sobre a vida de outras pessoas. Você se sente assim, como uma pessoa privilegiada e abençoada pelo Senhor, inclusive pela sua igreja? É isso que o texto ensina para a gente. Eu queria fazer algumas aplicações também para a vida prática, porque além dessas bênçãos todas que o Salmo retrata para nós, existem também algumas coisas que devem permear a minha mente. A primeira delas é a importância de você valorizar a palavra de Deus, mais do que a palavra de pessoas que te influenciam. Porque de fato, a palavra de Deus, ela é como lâmpada para os pés, é luz para o caminho, é o que vai guiar você na direção correta. E muitos de nós, à medida que vamos sendo influenciados por outras pessoas que não temem a Deus, certamente vamos fazer escolhas parecidas com essas influências, e isso pode tirar da gente essa vida que promete bênção, prosperidade, longevidade e coisas como essas que mencionamos agora. A segunda coisa que você deveria pôr em prática na sua vida e pensar sobre isso, se nós tememos a Deus, não iremos nos aproveitar ou tirar vantagem de ninguém. Veja, a nossa vida deve servir para abençoar pessoas. Qualquer pessoa que se aproxime de você, ou pessoas a quem você está, de alguma forma, se aproximando, você deve se perguntar, eu estou me aproximando para abençoar essas pessoas, ou essa pessoa, como falamos de relacionamentos aqui hoje, ou eu estou querendo tirar vantagem. Vocês todos conhecem aquela imagem da moça ou do rapaz que seduz alguém, deixa a pessoa perdidamente apaixonada e depois a despreza porque queria fazer ciúme para uma outra pessoa. Veja, a gente não tem esse padrão na vida. Tudo que eu faço na direção do outro está preocupado primeiro em se isso vai ser uma bênção para ele. E é por isso que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Mas, mais que isso, se temo a Deus, Ele me abençoará com um relacionamento com a pessoa certa. Veja, como falei no início e repito agora, todos nós aqui estamos ou estaremos enamorados por alguém. E a preocupação deve ser, essa pessoa é Deus que está trazendo para a minha vida, porque de fato o temor a Deus deve me fazer pensar no relacionamento com uma pessoa de Deus. E em quarto lugar, se respeito profundamente a Deus, como essa figura que usei no início, de alguém que você ame e admira e respeita e não quer ofender, se eu amo profundamente a Deus, verei o favor de Deus durante toda a minha vida, e no futuro ainda tenho das mãos dele a vida eterna. Eu não sei se você que está aqui essa noite tem essa convicção de que temer a Deus tem benefícios. E esse salmo mostra para nós que, apesar de ser um salmo tão antigo,
ele é tão atual, ele faz uma conexão com a gente agora, porque ele fala não só da vida no presente, mas da vida no futuro. E talvez você esteja aqui e esteja ouvindo essa mensagem de vida eterna o tempo inteiro. E a vida eterna pode começar agora, mas ela começa num coração que diz sim a Jesus. Se você ainda está aqui, se envolvendo com tudo isso, mas ainda não se envolveu com o Senhor Jesus, esse é um dia perfeito para você dizer sim a Jesus, porque é Ele quem abençoa a sua vida, não é a NID, não é a IBVA, não é o pastor Heraldo, não é o pastor Lídio, não é a Marjorie, é o Senhor Jesus. E tudo isso aqui acontece porque o Senhor Jesus quer alcançar o seu coração. Então, se você está aqui e está ouvindo a palavra de Deus, esse é um bom momento para ir no seu lugar. Você já foi despertado para essas realidades, mas ainda não disse sim a Jesus, esse é um momento para você fazê-lo. Como o Salmo começa, eu quero terminar. O Salmo começa dizendo: é feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você é convidado a andar nos caminhos do Senhor. São os caminhos do Senhor que trarão para a sua vida todas essas bênçãos. Você será bem-sucedido no que você fizer, porque você teme ao Senhor. Você terá um relacionamento que trará felicidade ao seu coração, porque você teme ao Senhor. Você vai ter posteridade, vai ter nome, vai ter aquilo que a gente chama de uma herança para deixar, porque você teme ao Senhor. Mas se você ainda não fez uma confissão a Cristo, eu convido você essa noite para desenvolver um relacionamento pessoal e íntimo com Ele. Eu queria orar com você. Abaixe sua cabeça no seu lugar. E eu queria pedir para você, somente você que ainda não fez essa oração, pedindo a Jesus que viesse ao seu coração e entrasse e fizesse morada no seu coração, só você fizesse essa oração. Essas coisas, elas farão mais sentido para você quando seus olhos forem abertos. Abra o seu coração. Eu queria que você repetisse isso, você nunca fez isso. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor perdoe as vezes que eu ofendi o Senhor, porque de fato não conhecia muito bem a Tua palavra, nem os Teus caminhos. Como poderia temê-lo se não conhecia o Senhor? Mas agora, estando aqui nesse ambiente, eu te peço, perdoa os meus pecados, para que eu passe a ter uma vida de mais proximidade com o Senhor. Oro para que o Senhor possa atingir o meu coração, trazendo temor para que eu possa respeitá-lo. E durante todos os dias da minha vida, eu viva para agradá-lo, viva nos teus caminhos. Eu faço essa oração hoje, pedindo que o Senhor entre no meu coração, faça em mim morada, e então me faça desfrutar dessas bênçãos todas, que estão prometidas àqueles que te temem. E eu veja, no futuro, a vida eterna. Em nome de Jesus que oro. Se você fez essa oração, você é alguém agora que vai começar um novo capítulo na sua vida. E eu espero que você possa, por meio dessa galera aqui, como a Júlia se emocionou, você ser muitas vezes abraçado e tenha muitos momentos em que essas pessoas também lhe abracem e deem suporte para a sua jornada junto conosco aqui. Deus nos abençoe. A vocês, galera, foi um prazer estar aqui, tá bom? Até mais.